pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 49 do capítulo 23 do volume 3 do livro Fundamentos de Física do Resnick Halliday, nona edição. Essa questão corresponde à questão dentro do capítulo de Lei de Gauss. E a questão 49 diz o seguinte: na figura abaixo, uma esfera maciça de raio A é concêntrica com a casca esférica condutora de raio interno B igual a 2A e raio externo C igual a 2,4A. A esfera possui carga uniforme Q1 igual a 5 femtocúbios e a casca uma carga Q2 igual a menos Q. Determine o módulo do campo elétrico no item A em R igual a 0, no item B em R igual a A sobre 2, no item C em R igual a A, no item D em R igual a 1,5 de A, item E em R igual a 2,3 de A e F em R igual a 3,5 de A. Então, notando o intervalo, pessoal, notando que o A é igual a 2, o B é igual a 2A e o C igual a 2,4A, então notem que o item A e o item B é para pontos, para o cálculo do campo, em pontos no interior dessa esfera maciça. O item C pode ser encontrado tanto através do campo, ao cálculo do campo, utilizando a lei de Gauss, para aqui a esfera maciça, justamente no raio da esfera maciça, quanto se considerássemos uma superfície gaussiana na região entre A e B, ok? Então, o ponto C, o item C da questão, R igual a pode ser feito dessas duas formas. O item D é justamente num ponto aqui entre A e B, tá certo? É no ponto entre A e B, uma vez que o B é igual a 2A, então 1,5 de A, está aqui um ponto entre A e B. O item E, que é R igual a 2,3 de A, é um ponto dentro dessa casca, dentro da casca esférica, tá certo? Aqui eu destaco, pessoal, que a forma como eu vou resolver a questão é tal que eu vou separar nessas diferentes regiões para um raio entre 0 e A, numa outra região para um raio entre A e B, numa outra região para um raio entre B e C e uma outra região externa, tá certo? Então, vou separar a questão em 4 regiões, né, o cálculo do campo através da lei de Gauss, tomando 4 diferentes superfícies gaussianas com raios diferentes, compreendendo essas 4 regiões, para tal resolver os itens de A a F dados na questão. Então, terminando aqui essa discussão, então no item F é justamente um ponto aqui externo, tal que englobe tanto a casca esférica quanto a superfície maciça. Então, como eu estava a mencionar, eu a priori vou resolver a questão sem mencionar se essa casca aqui esférica, se ela é condutora ou não condutora. Vamos resolver ela de forma geral e quando for dar as respostas para cada um dos itens, eu vou estar discutindo essa questão, mostrando o caso do campo, por exemplo, aqui nessa região, onde o raio está entre B e C, na situação em que ela fosse não condutora e, como a questão diz, no caso condutora, que é o caso, tá certo? Então, vamos lá. Então, antes de começar a tomar nota alguns pontos importantes para a solução da questão, eu gostaria de destacar aqui. Notem que o sistema tem simetria esférica. Então, como superfície gaussiana mais apropriada, utilizaremos o fato que o sistema tem essa simetria esférica e adotaremos superfícies gaussianas também esféricas, tá certo? Questões análogas têm sido postadas em outros videoaulas de exercício e também a solução do campo elétrico para apenas no caso de uma esfera condutora tem sido discutido nas videoaulas conteúdo. Mas vamos lá, para essa situação em que temos uma casca esférica que envolve uma esfera maciça, tá certo? Então, essa é a questão que nós
vamos resolver agora. Então, tomando nota alguns pontos importantes, primeiro destacar a questão que, como eu mencionei, eu vou estar calculando aqui os campos elétricos separando a solução aqui da questão em 4 regiões diferentes, né? Então vamos determinar o campo elétrico para todos os itens da questão, que nada mais consiste em resumo encontrar os campos elétricos nas seguintes regiões. E quais são elas? Para um raio entre 0 e A, justamente aqui da esfera maciça, para um raio entre A e B, nessa região, para um raio entre B e C, dentro da casca esférica, e por fim para um raio maior do que o raio externo da casca esférica. E aí, como eu mencionei, vamos estar adotando uma superfície gaussiana esférica, tomando vantagem da simetria do problema. Então, tomando nota dessa questão, devido à simetria esférica, o campo elétrico é radial e, portanto, é apropriado utilizar superfícies gaussianas esféricas. Para cada caso citado acima, vamos usar a lei de Gauss e avaliar a carga envolvida. Vamos resolver de forma genérica para as cargas Q1 para a esfera maciça e para a carga Q2 para a casca esférica. Então, o procedimento que nós vamos fazer é, para cada uma dessas situações 1, 2, 3 e 4, vamos estar desenhando a superfície gaussiana apropriada, que é uma superfície esférica, né, mas dentro daquela região, englobando determinada carga envolvida. Faremos a discussão sobre a carga envolvida e, por fim, encontrando esse campo de forma genérica para um Q1 e Q2, que ao final da questão discutiremos separadamente os itens A, B, C e D até o item F, ok? Então vamos lá, começando, né, pela região onde o raio está entre 0 e A, né? Ali que está envolvendo apenas a envolvendo apenas a esfera maciça, né? Então o que temos é isso, né? Eu só estou desenhando novamente, para cada uma das situações eu vou estar desenhando novamente o esquema da figura acima, mas representando a superfície gaussiana, tá certo? Então está aqui a casca esférica, está aqui a esfera maciça e todos os raios envolvidos. O raio da esfera maciça A, o raio interno da casca esférica B e o raio externo da casca esférica C. A superfície gaussiana, como eu discuti, né, ela vai ser uma superfície gaussiana esférica. Nessa situação, ela, como é um ponto entre 0 e A, então é aqui, como eu desenhei, um ponto aqui com raiozinho R e essa superfície gaussiana S, tá certo? Então a gente vai estar utilizando a lei de Gauss, e nessa situação, notem que dependendo do raio, a carga envolvida, ela não vai ser totalmente Q1, ok? Então, para tal, o que nós vamos fazer, né? Como a esfera é maciça, então temos uma distribuição volumétrica uniforme de carga. Então, com o cálculo dessa densidade volumétrica, nós vamos estar representando o campo elétrico em termos da densidade volumétrica e com o cálculo da densidade em termos de Q1, ok? Então vamos lá. Então, como a esfera interna é maciça, então a carga Q1 é distribuída por todo o volume da esfera, assim pela lei de Gauss temos, né? Então, a integral de caminho fechado, englobando essa superfície aí, de E escalar dA, é igual a carga envolvida dividido por ε0, né? No caso, a carga envolvida, né, a gente vai estar calculando como a integral de ρdV, né? Porque ela está distribuída sobre todo o volume, essa carga Q1, ok? Então, aqui, eu substituí aqui pela integral de ρdV. Estou rotulando por 1, porque a carga envolvida e a Q1, nas situações mais à frente, eu vou estar rotulando um ρ de 2, né? Para o caso da carga envolvida Q2, ok? Como o campo elétrico ele é radial, né? Tá aqui o vetorzinho N chapéu, e o elemento de área também é radial. Então, esse produto escalar aqui, que na verdade esse N chapéu está na direção de R chapéu, então esse produto escalar vai ser R chapéu escalar R chapéu, vai dar o próprio 1.
o campo elétrico pode sair aqui da integral e vai ficar o lado esquerdo apenas integral de dA aqui da própria área, tá certo? Então, dando continuidade, como eu mencionei aqui, o campo, como é constante, ele pode sair aqui da integral. O ρ também é constante, né? E aí também pode sair da integral. E aí vamos ter EA igual a ρv sobre ε0, tá certo? Pronto. E qual é essa área, né? É a área da superfície esférica, né? Então, isso é igual a 4πr². Está aqui o 4πr². E esse volume quem é? É o volume da esfera. 4πr3 dividido por 3. Ok? Então, a gente pode estar cortando esse 4π com esse 4π. Esse r² com esse aqui. E aí, a gente vai ter que o campo vai ser igual a ρr sobre 3ε0, ok? Na direção de R chapéu, como discutimos, o campo aí, ele é radial, não é? Então, pessoal, podemos ainda representar esse campo, ao invés da densidade volumétrica, em termos da carga Q1. Como essa densidade é constante, então vamos lá utilizar a definição de densidade volumétrica, que é o que? Carga dividido por volume, que é no caso dQ dV. Tá certo? Então isso é a carga pelo volume, no caso a carga aí é Q1 e o volume é o 4π, só que é o raio nesse caso aqui, é o raio da esfera maciça, né? Cujo raio é A. Então vai ser 4π ao cubo dividido por 3. Tá certo? Então tá aí o Q1 dividido por V. E isso vai dar Q1 dividido por 4π×3 dividido por 3, ok? Então, vamos substituir esse ρ1 na expressão de número 2, só fazendo aí, repete a primeira vezes o inverso da segunda, então isso dá 3Q1 dividido por 4π ao cubo, ok? Então, vamos substituir a equação de número 3 na equação de número 2 e, finalmente, nós obtemos que, né? Então, só repetindo a equação de número 2, então vamos repetir esse camarada por esse aqui. E encontramos que 3Q1 sobre 4π ao cubo, né? Que é o ρ de 1, vezes R dividido por 3ε0. O 3 vai cortar com 3 e isso vai nos resultar um campo elétrico aí nessa região entre 0 e A, que é igual a Q1 vezes R, na direção R chapéu, dividido por 4πε0 A ao cubo, onde A é o raio da esfera maciça, ok? Então, encontramos, pessoal, para a região entre 0 e A. Com isso, já seríamos capazes de discutir o item A e o item B e o item C, mas vamos deixar isso para o final da questão. Mas com essa expressão encontrada há pouco, já imediatamente conseguimos encontrar as respostas para os itens A, B e C. Mas vamos deixar toda essa discussão e o fato do tratamento de que a questão menciona que a casca esférica é condutora ao final da questão, porque aqui, como eu mencionei, vamos estar resolvendo de forma mais genérica possível, sem estar destacando quem é Q1 e quem é Q2, e se a casca esférica é condutora ou não condutora. Então, vamos passar agora para a região 2, né, que é a região entre A e B, né? Então, desenhando novamente aí o esquema do problema, a esfera maciça de raio A, o raio interno da casca esférica B e o raio externo da casca esférica C, ok? Então, nessa situação, onde o R está entre A e B, então temos que nossa superfície gaussiana vai estar numa região como essa aqui, desenhada com um raiozinho R. A nossa superfície gaussiana é essa, né? Então, qualquer ponto aqui entre A e B, a gente poderia estar desenhando, tá certo? Nossa superfície gaussiana esférica. Então, notem que nessa situação, pessoal, a superfície gaussiana engloba toda a carga da esfera maciça. Como já discutido em videoaulas exercícios anteriores e videoaulas conteúdo, nessa situação, o campo gerado, né, por essa esfera maciça é equivalente ao de uma carga pontual, ok? Concêntrica aqui no ponto
no centro dessa esfera maciça. Então vamos estar demonstrando isso agora, ok? Então vamos utilizar a lei de Gauss, tá certo? Para essa situação, mas vamos lá, vamos ler o que eu tomei nota. Então, tomando a superfície gaussiana esférica de raio Rzinho, envolvendo toda a carga da esfera maciça, encontramos que o campo em qualquer ponto entre A e B é o mesmo de uma carga pontual de mesma carga, ok? De mesmo valor absoluto da carga, né? Assim, pela lei de Gauss, nós vamos ter o quê, né? Então, vamos ter de novo, integral de caminho fechado de E escalar dA igual a carga envolvida dividido por epsilon zero. No caso, a carga envolvida vai ser o próprio Q de 1, ok? E, mais uma vez, tomando o fato de que o campo é radial, né? Aí esse produto escalar mais uma vez vai dar 1, o campo pode sair, então vamos ter E integral de dA aqui, e isso vai dar EA igual a Q1 sobre epsilon zero, ok? E aí a área é quem? É o 4π r ao quadrado, que é igual a Q1 sobre epsilon zero, e podemos evidenciar o campo, tal que o campo aí, o vetor campo elétrico, para qualquer ponto entre A e B é igual a Q1 sobre 4π epsilon zero r quadrado na direção de R chapéu, ok? Então o campo é radial e sua magnitude é a mesma de uma carga pontual, ok? Então, pessoal, vamos agora passar para a terceira região, a região onde queremos encontrar o campo dentro da casca esférica. Então, mais uma vez, vamos resolver de forma genérica, tá certo? Lembrando que a questão menciona que a casca esférica é condutora, mas aqui eu vou estar fazendo o cálculo de forma genérica, sem estar discutindo se ela é condutora ou não condutora. Então, mais uma vez, vamos representar aí o esquema do problema, né? Uma esfera maciça e uma casca esférica. E vamos desenhar a superfície gaussiana, também esférica, apropriada aí dentro da região entre B e C, como aqui representado de raio Rzinho, essa superfície gaussiana S, ok? Notem, pessoal, que nessa situação, a carga envolvida pela superfície gaussiana vai ser quem? Toda a carga da esfera maciça, mais a carga para a região até onde o raiozinho R vai além do raio interno B, né? Então, para tal, como fizemos de forma análoga a situação 1, nós vamos estar descrevendo aí através dessa carga envolvida nessa situação como a integral de ρ de 1 dV mais uma integral de ρ de 2 dV, tá certo? Onde essa primeira integral corresponde justamente a Q de 1, tá certo? Porque aqui isso vai de 0 a A e este vai de B a Rzinho, ok? Então vamos lá fazer o cálculo do campo para essa região. Então, tomando nota, né? Então a gente vai utilizar também a lei de Gauss para calcular no caso genérico, no qual a esfera maciça tem carga Q1 e densidade volumétrica de carga ρ1, né? Nós vimos isso anteriormente, né? É só porque, como eu estou utilizando no caso da carga envolvida as densidades volumétricas aqui, então eu estou relembrando que a gente vai utilizar a lei de Gauss e utilizar a densidade volumétrica ρ1 para a esfera maciça, né? Que é dada pela equação de número 3 que vimos anteriormente. Tá certo? Essa daqui, dada por quem? 3Q1 sobre 4π ao cubo. E no caso da casca esférica, que tem carga Q2, a densidade volumétrica ρ de 2 é dada por quem? Mais uma vez, ρ de 2 vai ser dQ dV, onde a carga aí é o Q de 2. E o volume aí é quem? É o volume correspondente ao volume da esfera de raio C menos o volume de uma esfera de raio B, o que dá 4π sobre 3 vezes C ao cubo menos B ao cubo, tá certo? Então, notem que o cálculo desse volume aqui é para encontrar o ρ, né? Mas o cálculo que vai entrar no caso da lei de Gauss lá vai ser
para um Rzinho, né? Não vai aparecer um C, vai aparecer um Rzinho, como a gente vai estar discutindo daqui a pouquinho. Então, só repetindo primeiro vezes o inverso segundo, isso dá 3Q2 sobre 4π, que multiplica C ao cubo menos B ao cubo, tá certo? Então, tá aqui encontramos a densidade volumétrica ρ de 2, que a gente vai estar utilizando agora na lei de Gauss, tendo em vista que a carga envolvida vai ser toda a carga Q1 mais uma porção da carga Q de 2, que vai depender do raiozinho R, tá certo? Do campo, no local do campo onde queremos calcular. Então, pela lei de Gauss, para uma superfície gaussiana S, da figura acima, nós temos o que, né? Tá aí mais uma vez a lei de Gauss, a integral de E escalar dA igual a carga envolvida sobre ε0. Mais uma vez, o campo é radial, tá certo? Então, o lado esquerdo aqui vai ser análogo a todas as seções que nós fizemos das regiões anteriores, mas a carga envolvida aqui é um pouquinho diferente, né? Como eu mencionei, ela vai ser o que? Ela vai ser uma integral que envolve a carga Q de 1, né? Essa integral aqui, ela é nada mais, nada menos do que o próprio Q de 1, como eu vou estar mostrando, mais a parte devido à carga aqui na região dentro da casca esférica, tá certo? Mais uma vez, pessoal, estou resolvendo de forma genérica, sem estar mencionando se a casca esférica é condutora ou não condutora, tá certo? Então, beleza? Então, aqui é toda a expressão para a carga envolvida. E aí nós temos que essa primeira integral, né, é o próprio Q de 1. Então, isso vai dar o quê? Né? Do lado esquerdo, como eu fiz já de imediato, já é análogo ao que nós fizemos anteriormente. Isso vai ser E chapéu escalar R chapéu, o E vai sair, e escalar R chapéu dá 1, então isso vai dar a própria integral do elemento de área dA, que isso vai dar a própria área A, que é igual a 4πr2. Então, do lado esquerdo vai aparecer E vezes 4πr2. Do lado direito, eu estou resolvendo, embora eu tenha identificado que isso é o próprio Q de 1, mas eu estou mostrando, né? Então, passo a passo. Então, aqui o ρ de 1 sai da integral, está aqui ele, e vai dar a integral do volume com raio indo de 0 a A, né? Então, isso vai dar o próprio 4π A ao cubo dividido por 3, já que a contribuição do limite de integração inferior daria 4π sobre 3 vezes 0 ao cubo, que dá 0, né? Para o lado direito, o ρ de 2 também pode sair, né? Para o segundo termo aí da carga envolvida, o ρ de 2 pode sair da integral. Isso também vai dar 4πr ao cubo dividido por 3, agora aplicado nos limites de integração, que é Rzinho e B, ok? E isso vai dar, né? Isso vai dar o próprio Q de 1, tá aqui, né? Então, se a gente passar o 4π, se vocês olharem, se passarmos o 4π ao cubo multiplicando ambos os lados da equações e dividindo em ambos os lados da equações por 3, então nós vamos ter que 4π ao cubo dividido por 3, ρ de 1 é o próprio Q de 1, tá certo? Então, dando continuidade, então esse aqui é o próprio Q de 1, e do segundo termo aqui, do lado direito, eu vou ter o 4π sobre 3, vou deixar eu coloco em evidência, né? E vou ter aí, na verdade, aqui substituindo os limites de integração, vai aparecer o R ao cubo, e esse aqui vai aparecer o menos B ao cubo, ok? Que nada mais, nada menos, multiplicando, tá aqui o 4π3, né, que eu estava falando, colocar em evidência, mas na verdade é identificar isso como o ρ de 2 dado pela expressão de número 6, ok? Então, com isso, os termos que vão aparecer aqui vão estar relacionados com o Q de 2. Notem que esse termozinho aqui, né, ó, isso aqui multiplicado por ρ de 2, né? Então, só fazendo com bastante calma, então 4π
Rho2 sobre 3 é igual a Q2 dividido por C ao cubo menos B ao cubo. Então, notem que o que aparece aqui, Rho2 vezes 4π dividido por 3, está aqui, eu substituo por Q de 2 dividido por C ao cubo menos B ao cubo. Está aqui o que eu substituí, tá certo? Então, foi isso que eu fiz e apliquei os limites de integração, por isso que está aparecendo aí um termo multiplicado por R ao cubo menos B ao cubo, ok? Então, pronto. Essa é a expressão do campo. E sabemos, né, em todas as situações, o campo ele é radial, então escrevendo na sua forma vetorial, isso aqui é a parte, o módulo, né? Então o campo vai ser o que nós acabamos de encontrar na direção R chapéu. Então, pessoal, esse é o campo dentro da casca esférica, mas não mencionamos se ela é condutora ou não condutora. Mas, na verdade, esse cálculo desse campo aí é para uma esfera não condutora, para uma casca esférica não condutora. Para uma casca esférica condutora, como temos essa situação aí que Q1 é igual a menos Q de 2, qualquer ponto dentro dessa casca esférica, o campo vai ser nulo. Então, a gente vai discutir um pouquinho mais à frente isso, mas só para destacar, tá, pessoal? Para quando vocês estiverem resolvendo essa questão e vierem assistir o vídeo, notarem que eu estou resolvendo de forma genérica, sem mencionar se é casca esférica condutora ou não condutora, mas que de fato essa expressão é para uma casca esférica não condutora, porque uma condutora, o campo vai ser nulo em qualquer ponto da casca esférica aí, ok? Então, dando continuidade, vamos para a última região, tá certo? Que é a região onde queremos calcular o campo fora, englobando tanto a casca esférica quanto a esfera maciça. Ok? Então, representando esquematicamente novamente aí o problema, né? A esfera maciça de raio A e a casca esférica de raio interno B e raio externo C. Nessa situação, a nossa superfície gaussiana tem que englobar, né? Porque nós queremos calcular o campo fora. Então, tem que engloba toda a carga, né? Então, nada mais, nada menos. Essa situação é uma situação bem simples, que o campo vai ser o mesmo de uma carga pontual, mas com o valor da carga Q1 mais Q2. É basicamente isso, tá certo? Mas vamos lá, devagarinho. Então, pela lei de Gauss, né, a gente vai estar usando a lei de Gauss e essa superfície gaussiana é essa. Então, para Rzinho maior ou igual a C, temos a situação que a superfície gaussiana vai envolver completamente a casca esférica e a esfera maciça, né? Então, consequentemente, né, a nossa carga envolvida, que vai ser integral de 0 a 1R, que é a soma aí de ρ de 1 mais ρ de 2 dV, ela vai ser, né, separando, né, porque para o caso de ρ de 1, ela só é não nulo aqui na esfera maciça, por isso que essa integral ficou só de 0 a A. Na casca esférica, só vai ter valor não nulo entre B e C, ok? Mas isso aqui é justamente quem? Isso aqui é Q1, isso aqui é justamente Q2, ok? Então, temos aqui a expressão de número 8 que substituiremos na nossa lei de Gauss, ok? Então, vamos lá. Vamos usar essa expressão de número 8 na lei de Gauss, tá certo? Para essa situação. E aí temos, mais uma vez, né? Aí a integral de E escalar dA igual a carga envolvida sobre ε0, onde a carga envolvida ela vai ser Q1 mais Q2, lembrando que o campo é radial, então vamos ter mais uma vez que o campo aí está na direção R chapéu, e o elemento de área também na direção R chapéu, esse produto escalar dá 1, o campo pode sair da integral, né? Aqui na verdade é só E, tá certo? Só o módulo, ele pode sair da integral, e aí vamos ter o que? Escalar integral de dA é igual a Q1 mais Q2 sobre ε0. Isso vai dar E vezes A igual a Q1 mais Q2 sobre ε0. E essa área é quem é o 4π, que é a área da superfície esférica, né? Que é 4πr2. Então, como eu destaquei,
esse campo, o campo para essa região é o mesmo campo devido a uma carga pontual, mas com carga igual às cargas envolvidas, que no caso é a carga da casca esférica, Q2, mais a carga da esfera maciça, Q1, ok? Então, após encontrarmos todos esses campos para essas 4 situações, né, nós somos capazes de resolver todos os itens aí da questão, tá certo? Então vamos lá, começando com o item A, que é para calcular o campo no ponto em R igual a 0, ok? Então pela expressão de número 4, né, foi a primeira situação que nós investigamos, a gente vai estar utilizando essa expressão para R igual a 0. Então, fazer R igual a 0 nessa expressão, fica óbvio que o campo vai ser nulo, né? Vai ser Q1 sobre 4πε0 A ao cubo vezes 0, que vai dar 0, né? Então, nessa situação, temos que o campo é 0, ok? Então, tomando nota, está aqui a expressão para o campo entre 0 e A, e daí, fazendo R igual a 0, temos que o campo vai ser 0. Vamos para o item B. O item B, ele quer o campo para o raio igual a metade do raio da esfera maciça. Então, mais uma vez, vamos utilizar a expressão de número 4, tendo em vista que esse ponto é dentro da esfera maciça e esse campo, dado pela equação de número 4, é para toda a região entre 0 e A, ok? Então, mais uma vez, vamos utilizar aí a equação 4 da situação 1. E temos mais uma vez aqui, só repetindo, só que nessa situação o Rzinho é quem é A sobre 2. Então, substituindo A sobre 2 nessa expressão, tá aí. Então, a gente vai ter o módulo, né, de E vai ser igual a Q1 vezes A sobre 2 dividido por 4πε0 A ao cubo. Então, o A que vai cortar com A ao cubo vai dar A ao quadrado e vai aparecer então Q1 sobre 8πε0 A ao quadrado, tá certo? Então, substituindo os valores, a carga 1, a questão menciona que é 5 femtocúlobos, então é 5 vezes 10 elevado a menos 15 do cubo, ok? Substituindo aí a constante, o ε0, que é 8,85 vezes 10 elevado a menos 12, cubo ao quadrado, dividido por Newton vezes metro quadrado, e o raio A da esfera maciça é 2 centímetros, então isso é 0,02 do metro, tá certo? Então, substituindo, fazendo as multiplicações e divisões, nós encontramos aí um campo nesse ponto de A sobre 2, de aproximadamente igual a 5,62 vezes 10 elevado a menos 2 Newton por cubo. Então, vamos passar para o item C, que é cálculo do campo no ponto R igual a A. Nessa situação, nós poderíamos estar utilizando tanto a expressão de número 4, porque essa expressão vale para o raio entre 0 e A, como a expressão de número 2, que vale de A até B, ok? Então, eu vou estar mostrando que nessa situação, quando o R é igual a A, as duas expressões vão dar a mesma expressão, tá certo? Então, pelas equações 4 e 5, elas são válidas para 0 a A e de A a B, respectivamente. Então, a gente obteremos o mesmo resultado. Então, da equação 4, está aqui ela, substituindo o R por A, isso vai dar Q1 sobre 4πε0 A ao quadrado. Tá certo? Para a situação da 2, equação de número 5, daqui ela, Q1 sobre 4πε0 R2. Substituir o R por A vai dar a mesma expressão anterior. Q1 sobre 4πε0 sobre A ao quadrado. Então, notem que é a mesma expressão, tendo em vista que as duas situações, elas envolvem aí o range, o intervalo do raio, envolve o ponto R igual a A, ok? Então, substituindo agora os valores, nós temos que o campo aí, né, vai ser dado por o Q1 é o 5 vezes elevado a menos 15, substituindo o ε0 e o A mais uma vez, que é 0,02 do metro. A gente vai obter um campo aí, quando R é igual a A, de aproximadamente 1,12 vezes 10 elevado a menos 1 Newton por cubo. Vamos agora passar para o item E. O item E é a situação em que o raio é 1/5 de A. Então, lembrando que o nosso B,
o raio interno é 2A e o C 2,4A. Então, nessa situação de 1,5, ela vai estar aqui entre A e B, ok? Então, a gente vai estar utilizando a expressão de número 5. Então, nessa situação, nós vamos ter aí, vamos utilizar a equação de número 5 para essa situação, que é a situação 2. E aí está aqui a expressão, tá certo? Então, substituindo o R por 1,5A e depois só substituiremos os valores. Está aqui a expressão, substituindo o R por 1,5, elevando ao quadrado e multiplicando por 4, isso vai dar 9, então vai aparecer o 9 aqui, então vai dar Q1 sobre 9πε0 ao quadrado, tá certo? Então basta agora substituirmos os valores, o A por 0,02 do metro, a constante de elétrica ε0 e a carga Q1 5 femtocoulomb. Então isso vai dar um campo de aproximadamente 4,99 vezes 10 elevado a menos 2 Newton por cubo. Vamos passar agora para o item E, onde a questão pede o cálculo do campo no ponto R igual a 2,3 de A. Isso corresponde a um ponto dentro da casca esférica, tá certo? Então, como o B é igual a 2A e C 2,4A, então usamos o cálculo do campo para uma situação 3, né, dentro aí da casca esférica, cujo resultado é válido para a casca esférica não condutora, tá certo? Aí aqui eu chamo a atenção, como eu estava discutindo anteriormente, né? Então, esse resultado que eu vou estar mostrando agora para vocês não é o que a questão pede. A questão pede para o caso de uma esfera condutora. Então, uma casca esférica condutora. Mas aqui nós vamos estar só como eu encontrei a expressão, então eu vou estar utilizando a expressão, substituindo os valores e estar encontrando, caso ela fosse uma casca esférica não condutora, tá certo? Então, o valor do campo é esse, né? 1 sobre 4πε0 r quadrado, que multiplica Q1 mais Q2, que Q2 multiplica R ao cubo menos B ao cubo, dividido por C ao cubo menos B ao cubo, tá certo? Tudo isso na direção R chapéu. Então, para R igual a 2,3 de A, e como a questão diz que Q2 igual a menos Q1, então substituindo esses valores, né, a gente pode colocar o Q1 em evidência, porque aqui vai ser Q1 e aqui menos Q1, então colocamos o Q1 em evidência, o R por 2,3 de A, e substituindo o fato que B é 2A e C é 2,4 de A, então os A's ao cubo aqui, eles vão cortar, né, porque esse aqui A ao cubo vai colocar em evidência, dividido por A ao cubo, então você corta, e aí fazendo as multiplicações, nós encontramos aí, está aqui, né, então isso dá 1 menos aproximadamente 0,71 dessa expressão aqui, e o restante só substitui os valores de Q1, 5 femtocoulomb, o ε0 e o raio A 0,02 do metro, tá certo? Então, fazendo essas operações simples, nós encontramos um campo de aproximadamente 6,04 vezes elevado a menos 3 Newton por cubo. Destacando que esse é o campo caso a casca esférica fosse não condutora, ok? Mas, como a questão menciona, a casca esférica é condutora, e nessa situação, casca esférica condutora, vimos nas videoaulas conteúdo, algumas videoaulas exercício, que situações de casca esférica condutora ou um condutor esférico, o campo no interior do condutor esférico é nulo, tá certo? Então eu destaco aqui essa frase. Esse seria o campo caso a casca esférica fosse não condutora. Entretanto, a questão menciona que a casca esférica é condutora. Logo, o campo no interior da casca esférica condutora é nulo, ok? Então, trouxe toda essa discussão, pessoal, só para ser o mais genérico possível, ok? E vamos agora para o item F. Ele quer o campo no ponto no exterior, né? Então, nesse ponto aí, onde o Rzinho é igual a 3,5 de A. Então, como C é igual a 2,4 de A, então esse ponto corresponde ao campo dado na situação 4, né, que é para um raio maior do que o raio externo da casca esférica, onde o campo lá é dado como se fosse de uma carga pontual, só que com o valor da carga sendo toda a carga envolvida, Q1 mais Q2, ok? Então, substituindo como Q1 é igual a menos Q2, então Q1 mais Q2 é igual a zero. Então, o campo para o problema, como o fato que você tem uma casca esférica condutora
com carga de mesma magnitude, mas com sinal contrário aí a da esfera maciça, a gente vai ter que um campo externo aí vai ser zero, ok? Então, só tomando nota, isso que eu acabei de destacar, vou substituir, só por completeza, vou substituir o raio 3,5 de A e aí o fato de que Q2 é igual a menos Q1. Então, a gente tem, né, vai aparecer Q1 menos Q2 dividido por 4πε0 vezes 3,5A ao quadrado. Então, isso aqui vai dar zero e, consequentemente, esse campo vai dar zero, tá certo? E é isso, pessoal. Com isso, nós resolvemos toda a questão. Na verdade, a gente foi um pouquinho mais além, porque eu aproveitei essa questão para estar discutindo o cálculo do campo utilizando a lei de Gauss, tomando a superfície gaussiana esférica apropriada para o cálculo do campo em cada região e está mostrando de forma genérica para cargas Q1 e Q2, tá certo? Para a esfera maciça e para uma casca esférica, sem mencionar se a casca esférica era condutora ou não condutora, condutora ou não condutora. Mas, por fim, como eu destaquei, ao final da questão, ao final desse vídeo, a gente estava discutindo item a item como pedido pela questão, tá certo? Então é isso, pessoal. Esse foi um problema de lei de Gauss com simetria esférica envolvendo uma esfera maciça e uma casca esférica, tá certo? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.